uma religião completa. Seu Deus é branco e seu profeta era racista. Ela acredita que os negros foram criados para servir aos brancos e que o fim do mundo está chegando por meio de uma guerra racial. Ele se originou nos Estados Unidos e prosperou com o ódio nas prisões. Ela se espalhou entre ex-soldados, policiais e gangues neonazistas. É uma religião que não reza, mas treina para o combate. E durante a era Trump, ela emergiu das sombras para as ruas com o slogan "A Guerra Santa está próxima". Então, o que é essa religião misteriosa? Quem é seu verdadeiro fundador? Como isso se tornou parte do mecanismo da extrema-direita nos Estados Unidos? E por que o FBI a considera uma ameaça existencial? Neste vídeo, apresentamos a história completa da religião armada mais perigosa dos Estados Unidos, a religião do Criador Branco. No coração do sul dos Estados Unidos, onde as tensões raciais ainda estavam aumentando quase uma década após a legislação dos direitos civis, foram plantadas as sementes de um dos movimentos ideológicos mais extremistas da história dos IPVMNTL, a religião do Criador Branco. Para entender esse fenômeno, no entanto, é preciso voltar ao homem que o inventou, traçou suas fronteiras e transformou a supremacia racial em um credo a ser adorado. Ben Klassen, nascido em 1918 na Ucrânia, imigrou com sua família para o Canadá quando ainda era uma criança. Quando ficou mais velho, mudou-se para os Estados Unidos, onde se formou e trabalhou em vários campos, incluindo engenharia e política. Klassen não era apenas um cientista ou um ativista político passageiro. Ele tinha a firme convicção de que a raça branca não era apenas inerentemente superior, mas também a fonte de todas as grandes civilizações e invenções da história humana. Para ele, os brancos não eram apenas um grupo étnico, mas a mais alta criação. E sua posse de superioridade genética era a única verdade digna de reverência e adesão. Nas décadas de 1960 e 1970, os Estados Unidos passaram por um período de grande transformação. O movimento pelos direitos civis exigia igualdade para os negros. Os hippies pediam a libertação dos valores tradicionais, e o que Klassen descreveu como caos moral se espalhou em todas as direções. Ele sentia que o mundo branco que conhecia estava se desgastando e que sua cultura e civilização estavam ameaçadas. Ele desconfiava do cristianismo, considerando-o uma religião escravagista que se originou no Oriente Médio e tinha como objetivo enfraquecer a raça branca ao promover a tolerância, a misericórdia e a igualdade. Ele via todas as religiões, especialmente o judaísmo e o cristianismo, como ferramentas criadas para controlar as mentes brancas e desviá-las de sua verdadeira identidade racial. Em 1973, ele anunciou a fundação do que chamou de Igreja do Criador. Não se tratava de uma igreja no sentido religioso tradicional, mas de uma organização ideológica racista que envolvia suas crenças em uma linguagem religiosa cuidadosamente elaborada, alegando representar a verdade biológica sagrada. Seu lema era: o que é bom para a raça branca é a virtude mais elevada, e o que a prejudica é o mal absoluto. Dessa forma, Klassen transformou a raça branca em um deus, tornando sua preservação uma nobre meta espiritual e até mesmo um dever sagrado. No centro da mensagem dessa igreja, não há escrituras sagradas, nem Deus acima do homem. Em vez disso, a essência de sua doutrina está no próprio ser humano branco. Aqui, a raça é a religião, o corpo branco é o templo e o sangue é o livro sagrado. Ben Klassen fundou seu credo com base nesse slogan direto: raça é nossa religião. E não era apenas um slogan, mas uma doutrina que guiava os caminhos da vida, media valores e julgava as pessoas não por seu espírito, sua moral ou sua fé, mas pela cor de sua pele e sua linhagem. Klassen entendeu que a retórica racial nos Estados Unidos não podia mais encontrar seu lugar na linguagem religiosa tradicional. Em vez de usar a Bíblia para justificar a supremacia branca, como alguns grupos fizeram no passado, ele optou por desmantelar completamente essas regras. Em sua obra mais famosa, A Religião Eterna da Natureza, Klassen escreveu que não precisamos de um Deus oculto. Precisamos de uma verdade biológica visível. Tudo na natureza confirma que a raça branca é superior e que a lei da vida é a sobrevivência do mais apto, não a tolerância. Em seu segundo livro, A Bíblia do Homem Branco, ele estabeleceu as regras de seu novo credo. A raça branca é a maior conquista da natureza. As religiões reveladas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são ferramentas para enfraquecer a mente branca.
Não existe um Deus externo. A natureza é a divindade e a supremacia branca é sua mensagem eterna. Tudo o que serve para a sobrevivência e o crescimento da raça branca é bom. Qualquer coisa que a ameace é maligna. Esses livros se tornaram os textos sagrados do movimento, ensinados aos membros, liberados das plataformas e preservados como ensinamentos divinos. O que chama a atenção neles não é apenas o conteúdo, mas o estilo propagandístico rigoroso. Classen não ofereceu ideias filosóficas abstratas. Ele forneceu instruções para a vida cotidiana, como comer, como pensar, com quem se casar, com quem fazer amizade, com quem odiar. Até mesmo a literatura, a arte e os esportes eram classificados como brancos puros ou desviantes poluídos. O conceito de criatividade não se referia à criação artística ou intelectual, mas a uma filosofia abrangente para a construção de uma civilização branca pura. Na visão de Classen, essa filosofia combinava o darwinismo social com o nacionalismo racista, negando qualquer valor espiritual fora da estrutura da raça branca. Até mesmo conceitos como amor ou bem foram redefinidos dentro desse sistema. O amor é igual a apoiar os membros de sua raça branca. Bom é igual ao crescimento e à expansão da raça branca. O mal é igual a qualquer coisa que sirva aos negros, aos judeus ou aos não brancos em geral. No mundo da criatividade, ser branco é sagrado não porque você é virtuoso ou misericordioso, mas simplesmente porque é branco. E esse é o cerne da tragédia. Na ideologia do movimento de criatividade, como eles se autodenominam, não há conceito de humanidade compartilhada ou coexistência entre raças. Em vez disso, a doutrina é construída em torno de uma ideia central sombria de que o outro é uma ameaça existencial que deve ser excluída, ou mesmo eliminada por completo. O movimento não vê o mundo como um mosaico multicultural, mas como um campo de batalha no qual a raça branca pura deve prevalecer ou ser aniquilada. No centro dessa visão de mundo, os judeus estão no topo da lista de inimigos. Não se tratava apenas de antissemitismo tradicional, mas de uma complexa narrativa de conspiração. Ben Classen, o fundador do movimento, acusou os judeus de serem os controladores ocultos do mundo e os considerou responsáveis pelo declínio da civilização branca. Ele os retratou como uma força sinistra que puxa as cordas do caos por meio da mídia, da economia e da política, alegando que eles tentavam minar as sociedades ocidentais por dentro, promovendo o multiculturalismo, incentivando o casamento interracial e apoiando os direitos das minorias. Para ele, os judeus não eram simplesmente um grupo religioso ou étnico, mas uma entidade conspiratória global, trabalhando dia e noite para corromper a raça branca e dissolvê-la da existência. Quanto aos negros e aos não brancos em geral, eles eram retratados na literatura criativa como inferiores, animalescos e sem intelecto e moralidade. Na Bíblia do Homem Branco, Classen usou uma linguagem extremamente desumanizante, descrevendo os negros como fontes de crime, decadência e doença, e retratando os asiáticos e latinos como ferramentas nas mãos dos judeus, usadas para inundar o mundo branco com caos e poluição genética. Ele não as considerava como seres humanos iguais em dignidade ou valor, mas como um fardo biológico e social que precisava ser removido. Dentro da filosofia da criatividade, a segregação racial não era considerada suficiente. O extermínio foi apresentado como uma opção legítima. Isso não se devia apenas ao fato de rejeitarem a mistura racial, mas porque consideravam a própria existência de outras raças uma ameaça à biologia e à pureza da raça branca. Eles falavam de uma guerra branca sagrada como uma batalha final inevitável, na qual não havia espaço para misericórdia ou compromisso. Ou a raça branca sobreviveria, pura e dominante, acima de todas as outras, ou deixaria de existir. À primeira vista, um observador dos ensinamentos de Ben Classen poderia supor que eles constituem uma forma de religião, já que seus seguidores empregam terminologia teológica como sumo sacerdote. Textos sagrados e doutrina branca estabelecem templos e designam dias santos. No entanto, quanto mais você se aprofunda na substância desse credo, mais sua realidade nua e crua é revelada. Não se trata de uma religião no sentido espiritual comumente entendido, mas de uma ideologia materialista e racista que explora a forma externa da religião para enquadrar suas ideias em uma aura de santidade e disciplina. Essa igreja rejeita tudo relacionado à alma, a Deus ou à vida após a morte.
Não há céu em sua doutrina, não há inferno e não há nenhum ser transcendente governando o universo. Não há lugar para conceitos metafísicos, salvação ou purificação. Pelo contrário, essas ideias são vistas como distorções prejudiciais, supostamente inventadas por raças inferiores, de acordo com suas alegações de enfraquecer a vontade branca e distraí-la de seu objetivo final, dominando a Terra e purificando-a racialmente. Em vez da fé em um Deus criador, esse movimento coloca a natureza em uma posição de reverência, não como uma entidade consciente ou racional, mas como uma lei rígida de sobrevivência do mais apto, o que, em sua opinião, justifica a supremacia da raça branca e a aniquilação de outras raças. Na natureza, de acordo com a criatividade, a adesão não mostra misericórdia para com os fracos, não aceita igualdade e concede o direito de existir apenas aos fortes. A partir dessa premissa, todos os conceitos naturais são reaproveitados para remodelar a moralidade e os valores em direção a um único objetivo: supremacia branca. Desde seus primeiros dias, o movimento plantou as sementes da violência na mente de seus seguidores. Ele não apenas rejeitava outras raças, mas pedia abertamente a remoção dos não-brancos, retratando-os como um fardo para a raça ariana. Com o tempo, alguns seguidores, tendo absorvido esses ensinamentos a ponto de ficarem cegos, começaram a levar essas visões ao pé da letra. Um dos casos mais proeminentes foi o de Matt Hale, a principal figura do movimento após a morte de seu fundador, Ben Klassen. Hale, que era conhecido como Pontifex Maximus ou Sumo Sacerdote Único, possuía um carisma que atraía jovens revoltados e alienados da sociedade. Em 2003, ele foi preso pelo Federal Bureau of Investigation sob a acusação de conspirar para assassinar um juiz federal de origem africana que havia decidido contra um dos seguidores do movimento. Não se tratava de mera retórica ou ameaças ociosas. Hale havia se comunicado de verdade com um indivíduo para realizar o assassinato, mas depois descobriu-se que esse indivíduo era um informante disfarçado que trabalhava com a polícia. Anteriormente, em 1999, a cidade de Chicago acordou com uma onda de terror perpetrada por Benjamin Nathaniel Smith, um dos adeptos do movimento. Smith lançou uma onda de assassinatos aleatórios contra negros, judeus, asiáticos e até mesmo contra aqueles que ele considerava traidores brancos. Em um único fim de semana, ele matou 2 pessoas e feriu outras 9 antes de tirar a própria vida enquanto era perseguido pela polícia. Investigações posteriores revelaram que ele foi profundamente influenciado pelos ensinamentos de Matt Hale e que seu ódio não foi uma explosão emocional momentânea, mas o produto de um sistema ideológico rígido. Esses incidentes não foram isolados. Eles se repetiram em vários estados e assumiram várias formas, enviando ameaças de morte por correio, atacando sinagogas judaicas e até mesmo colocando bombas em locais públicos. Esse padrão recorrente de violência levou várias instituições, principalmente o Southern Poverty Law Center e o Federal Bureau of Investigation, a classificar oficialmente o movimento como uma ameaça extremista ou terrorista doméstica, citando-o como um perigo genuíno para a segurança interna. E, embora alguns ramos do movimento tenham tentado se distanciar publicamente da violência, sua ideologia central continua a carregar a mesma semente, o apagamento do outro e o despojamento de seres humanos de sua humanidade com base apenas na cor ou origem da pele. Após a prisão do líder do movimento, Matt Hale, em 2003, o movimento entrou em um período de confusão organizacional e desordem na liderança. Diante desse vácuo, a liderança remanescente procurou reconstruir a estrutura do movimento. Eles decidiram oficialmente renomeá-lo como Creativity Movement, movimento de criatividade, em uma tentativa de escapar do escrutínio legal e da perseguição judicial que tinha como alvo o nome original, especialmente depois de ter sido classificado como um grupo terrorista racista por organizações de monitoramento de ódio e agências de segurança do Zitkaniwa. No entanto, a mudança de nome não foi suficiente para conter as divisões internas. Surgiram conflitos acirrados entre os membros sobre quem tinha o direito de liderar, e as visões divergiam com relação às estratégias operacionais. O movimento deve permanecer dentro dos limites da teorização e da propaganda ou deve se voltar para a ação violenta explícita? Como exemplificado por Ben Smith e Matt Hale, essas divergências levaram à formação de facções rivais dentro do movimento. Alguns se separaram completamente, estabelecendo grupos dissidentes com nomes semelhantes, mas adotando ideologias mais extremas ou se envolvendo em práticas ainda mais secretas e perigosas.
Na era da internet, em que o conteúdo é praticamente ilimitado e a supervisão muitas vezes é ineficaz, essa religião se revitalizou digitalmente. Seus seguidores criaram dezenas de sites online que oferecem versões eletrônicas de seus livros doutrinários, entre os quais se destacam a White Man's Bible, Bíblia do Homem Branco, e a Nature's Eternal Religion, Religião Eterna da Natureza. Por meio de blogs, plataformas de vídeo e grupos online fechados, eles disseminam ideias que incitam o ódio racial, explorando slogans como raça branca, sobrevivência e lealdade ao sangue, não a Deus. O movimento não está mais confinado a uma estrutura organizacional formal. Ela se transformou em uma rede de indivíduos e pequenos grupos que se comunicam por meio de fóruns online, plataformas de jogos e servidores criptografados. Isso facilitou as conexões com outros grupos neonazistas que compartilham sua hostilidade contra imigrantes e o ódio contra judeus, negros e pessoas de cor. Essas redes rejeitam a autoridade do Estado, desconsideram a lei e usam linguagem codificada para recrutar novos membros, principalmente jovens frustrados com a realidade social e econômica. Nas prisões americanas, essa ideologia encontrou terreno fértil para crescer. Vários relatórios indicam a presença de indivíduos e grupos dentro das prisões que adotam essas crenças, usando seus livros como fontes de coesão doutrinária e superioridade racial, até mesmo se enquadrando como uma religião protegida pela liberdade de crença. No sistema penitenciário, esse fenômeno levou alguns estados a impor restrições à circulação de literatura criativa nas prisões, mas essas medidas não conseguiram impedir totalmente sua disseminação. Talvez sua manifestação mais perigosa hoje seja sua ligação com o surgimento de movimentos de extrema-direita no mundo ocidental. Desde meados da década de 2000, com o crescimento da retórica populista e o aumento do discurso de ódio contra imigrantes e muçulmanos na Europa e nos Iberossíndia, algumas ideias dessa ideologia ressurgiram sob diferentes rótulos, protegendo a identidade branca, a soberania racial, a Europa em primeiro lugar e outros. Embora esses nomes não reconheçam explicitamente a afiliação ao movimento, as principais semelhanças em termos de doutrina, objetivos e terminologia revelam que a criatividade ainda está viva e respirando, mas nas sombras. O perigo dessa ideologia não está apenas em visar indivíduos específicos, mas em sua tentativa de desmantelar o tecido social de comunidades multiétnicas, plantando a ilusão de pureza e glorificando o sangue branco como a medida do valor humano. Quando essas ideias passam de textos para armas, de retórica para massacres, como vimos em vários crimes de ódio com motivação racial, ignorá-las se torna uma forma de cumplicidade indireta. A pergunta que fica é: o movimento de criatividade deve ser tratado como uma religião que merece proteção sob a liberdade de crença, ou como um grupo terrorista que merece ser processado? A resposta não é simples, especialmente em democracias que respeitam a liberdade de expressão.